Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com imagens, das ferrovias japonesas, o investimento que fazem aqui nos trens e passageiros. Bom, para você ter uma ideia do aqui o chamado trem-bala, trem de alta velocidade, ambos são trens de alta velocidade, mas um tem algo a mais que o outro não tem. São modelos de trens de alta velocidade, e ali o trem metropolitano, o chamado trem de subúrbio passando. Fica uma reflexão aí, gente? Sempre quando eu falo aqui, a minha briga pela falta de investimento em trens de passageiros de médio e longo percurso, tem gente que fala pra mim: não, cara, ferrovia é coisa do passado. Ferrovia é uma coisa antiga, ferrovia é coisa de museu. Trem de passageiro, então, é coisa de museu, cara. Você tá mergulhado no passado. No Brasil não existe isso. Existe trens de passageiros de longo percurso de Minas Gerais para o Espírito Santo e do Maranhão para o Pará. As únicas linhas de trens de passageiros de longo percurso que nós temos hoje. E as pessoas falando para mim, para eu abandonar essa ideia de ficar lutando para trem de passageiros, porque trem de passageiro é coisa do passado, é museu, no Brasil não funciona. Sabe, o que sairia caro para o Brasil ter seria os trens de alta velocidade, porque não poderia de maneira alguma ter trem de alta velocidade nas linhas que nós temos aqui, que são usadas para carga, e as linhas são muito sinuosas, tem curvas muito fechadas. Isso impossibilitaria termos aqui trens de alta velocidade. Mas trens de média velocidade que eu digo é um trem que Paulo e vá para Sorocaba ou para Campinas, ou para que vem aqui para Araraquara. Nem elétrico daria mais para fazer, porque dizem que a energia elétrica brasileira é muito cara e a manutenção é muito cara. Vem aquelas desculpinhas para não se fazer nada para ajudar a população, Então que fossem trens de média velocidade movidos a diesel ou diesel elétricos, com bateria de lítio. De repente, onde tivesse eletrificado, o trem pegaria essa energia pelos cabos aéreos, e onde não teria, recolheria-se o pantógrafo e funcionaria com motor a diesel ou com a energia elétrica da bateria de lítio. Dá para fazer, porque na Inglaterra tem muito disso. Tem trens de média velocidade que às vezes tem trechos que eles funcionam com os pantógrafos levantados. Pantógrafos são essas hastes levantadas encostando nos fios de alta tensão. E na Inglaterra tem trechos ali que tem trens que funcionam, esses tipos de trem funcionam com os pantógrafos abaixados. Logicamente, todos os vagões têm bateria de lítio, e aí ele funciona perfeitamente em linhas onde não tem eletrificação e não tem os cabos aéreos. Então o trem funcionaria perfeitamente devido ao armazenamento de energia. E as pessoas vivem dando 550 mil desculpas, no Brasil não dá certo, porque é coisa do passado, porque assim não funciona. No Brasil não funciona porque existe uma coisa que não deixa com que nada no Brasil funcione direito. Você já reparou que no Brasil nada funciona como deveria? Nada. As pessoas perguntam lá fora: mas tem escola no Brasil? Tem, mas não funciona. Tem polícia lá? Tem, mas não funciona. Sabe, tem políticas de ambientalistas, políticas de meio ambiente? Tem, mas não funciona. Sabe, nem o futebol no Brasil funciona. Nem o futebol, que é uma coisa que dizem, que o brasileiro é o que mais domina no mundo. Acho que não, porque senão nós não perderíamos de 7-1 para a Alemanha. A gente não ficaria aí desde... Tá indo para 20 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Acho que o futebol brasileiro também não está prestando. Mas isso aí é uma discussão para um outro plano. Então essa desculpinha que não funciona, vira e mexe aparece vereador, candidato a prefeito, candidato a deputado,
candidato a governador que vem falar de implantar um trem ou implantar um sistema de VLT para a cidade de Araraquara, ou a volta dos trens entre Campinas e Araraquara, entre São Paulo e Sorocaba, entre Jundiaí, São José do Rio Preto, entre Sorocaba e Avaré, essas conversinhas fiadas aí. Sempre conversa fiada. O que eu vejo é a deteriorização da ferrovia, abandono, um prejuízo enorme para a nação. E aí eu volto para aquela tecla, né? Ah, mas você tem que parar com esse negócio de ficar falando de trens e passageiros no Brasil, porque aqui não funciona. Não funciona porque não querem. Quer dizer que não funciona, que o trem de passageiros é uma coisa antiga, é uma coisa arcaica. Quer dizer que os japoneses então são burros, que investem cada vez mais nas ferrovias, passa trem para tudo quanto é lado. O Japão é um país um pouco maior que o estado do Pernambuco e do Piauí junto. Tem mais ferrovias do que o Brasil. O Japão. Isso aqui é o sistema ferroviário de Tóquio apenas, a região da Grande Tóquio. Se você aprofundar um pouquinho mais no Japão, no país, você vai ver ferrovia ali a dar com pau. Olha isso aqui, ó. Quer dizer então que o brasileiro tá certo. Os governantes brasileiros estão certos. Os japoneses é que estão errados. Os europeus é que estão errados. Os chineses é que estão errados. Os tailandeses estão errados. Os australianos estão errados. Os americanos estão errados. Os canadenses estão errados. Quer dizer, todos esses estão errados em investir no transporte ferroviário de passageiros. Brasileiro não. Brasileiro tá certinho, acaba com tudo, né? Só investe em São Paulo, só nas regiões metropolitanas. Brasileiro tá certinho, tá certinho. O resto do mundo é que tá errado. Galera, se você gostou do vídeo, compartilhe, manda um joinha, se inscreva no canal, espalhe a notícia aí. O YouTube tá de sacanagem porque ninguém mais está se inscrevendo. Quer dizer, tem gente se inscrevendo, mas o YouTube não está mostrando. Então tá estacionado no mesmo número de pessoas de sempre ali. Então, compartilhe você, ajuda esse canal aqui. Ajuda esse canal, aí você vai ajudar a gente a difundir aqui a notícia e a nossa luta pela ferrovia, pelas ferrovias brasileiras, né? Eu não preciso depender de pessoas para se juntar à luta comigo, porque se eu depender do brasileiro para se juntar à luta comigo, as ferrovias acabam de uma vez só e nunca mais vai ter um trem passando no território brasileiro. É isso aí, galera. Valeu e fiquem todos com Deus. E depois eu vou falar dessa sem vergonhice que o Dória quer fazer com os paulistas, quer pegar 9.000 paulistas e usar de cobaia para vacina da China. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Beleza, então? Obrigado e fique com Deus.